Você já assistiu um filme que, quando você terminou de assistir, ele continuou na sua cabeça e te fez pensar na sua própria vida? Eu assisti ontem o filme Dias Perfeitos e eu quero trazer agora, não uma crítica, mas uma conversa de percepções que eu tive durante o filme, que eu ainda vou percebendo. É um filme de assistir mais de uma vez. Eu vou assistir ele novamente, porque uma única vez já me deixou bem reflexiva. Eu percebi que o ator tem características que eu até me assemelho a ele. Ele, apesar de ser um homem muito simples, ele é um limpador de banheiros na cidade de Tóquio e ele veio durante o filme. A gente não sabe muito sobre a vida dele, mas no decorrer do filme, lá para as tantas do filme, a gente descobre que ele veio de uma família rica, que ele tem família, mas que ele era vazio, pelo que dá para perceber, ele era vazio na vida que ele tinha. E ele decidiu morar sozinho e trabalha como lavador de banheiros e tem uma vida extremamente simples, porém não pequena. É uma vida simples, mas grande na maneira de viver. Ele tem hábitos, uma organização incrível. Ele lida com cada coisa dele mesmo, os cuidados, a organização da casa, como quem cuida para uma pessoa que ele ama muito. E ele cuida para uma pessoa que ele ama muito, que é ele mesmo. Ele tem tudo muito organizado, a roupa de trabalhar já fica prontinha, ele tem um cuidado especial com as plantinhas dele, ele acorda, já abre os olhos, já dobra sua coberta, já ajeita sua cama no cantinho e vai para trabalhar numa alegria de quem está fazendo o maior trabalho do mundo. Ele faz o melhor dele em cada coisinha. Ele tem o cuidado de lavar o vaso sanitário como se fosse para um palácio, como se fosse para um rei. E ele tem o cuidado de usar até um espelhinho para olhar nas dobrinhas que os olhos não alcançam, para ver se está tudo realmente muito limpinho. Ele carrega o próprio material, ele faz o seu melhor. É o melhor que ele pode fazer no trabalho dele, que muitos têm como um trabalho que não tem valor. Ele vê valor naquilo, ele vê valor nas pessoas, ele vê valor nas árvores, ele vê valor no balançar das árvores. E uma coisa que eu achei bonito, ele observa o contraste do verde da árvore com o azul do céu. Eu falei, nossa, isso é tão eu. E como eu gosto do céu azul agora, do mês de setembro, a gente está em agosto, e o céu já está muito bonito, a gente não vê nenhuma nuvem no céu, o céu se torna tão azul. E aqui, pelo menos na minha região de Minas Gerais, tem muitos pés de ipês amarelos. E eles já são lindos de ver na vegetação, no contraste com o azul, mas se a gente consegue olhar, consegue estar bem próximo mesmo de um pé de ipê e olhar para cima, o amarelo contra o azul do céu, ai, é maravilhoso. O tempo fica pequeno para eu poder admirar isso, ou admirar à noite, numa zona rural, onde tem pouca luminosidade artificial, olhar para o céu noturno de uma noite que não tem lua, aquela quantidade de estrelas é fascinante. E, então eu percebi que um olhar contemplativo faz a gente ter
sentimento de gratidão. Não é aquela gratidão que a gente fala, que a gente pensa, ai, como eu sou grato por isso. É um sentimento que invade e que eu vim perceber assistindo esse filme. Falei, puxa vida, aquele sentimento que eu tenho lá quando eu tenho contato com essas pequenas, grandes coisas, é o sentimento da gratidão. E a gente percebe no olhar dele o encantamento dia após dia, no pouco tempo que ele tem na hora do almoço. Ele senta no banquinho da praça e come um lanchinho simples, mas com a boca boa de quem está comendo um grande almoço, e fica observando as árvores e tira foto cada dia, todos os dias. Ele tira foto com uma câmera ainda de filme de rolo, ele tira fotos e revela e compara dia após dia as diferenças, porque no Japão eles têm esse hábito de observar fotos da mesma árvore em momentos diferentes, porque ela nunca é igual, o vento faz com que ela se mova e nenhuma foto fica igual à outra. Tem até um nome, depois talvez eu deixe aqui o nome dessa arte do Japão. E eu comecei então a pensar quanto que a nossa vida está corrida, no quanto que a gente nem sempre está com a cabeça onde nossos pés estão. A gente está sempre rolando feed, buscando informações, sempre ou boa parte do tempo nas telas. Quanto de tempo a gente está reservando para poder estar realmente no momento presente, no agora, que é tão falado agora, que ficou, né, tá na moda, viver o agora. Mas é exatamente isso. É parar para observar as crianças brincando, a simplicidade delas. E nesse filme mostra isso também, o coração infantil que ele tem, o coração de criança. É um homem maduro, muito respeitoso, muito maduro, mas com um coração de criança. Ele se pega brincando anonimamente com um jogo da velha, com alguém que ele não sabe. Ele acha no banheiro um papelzinho com o jogo da velha e uma bolinha no meio, e ele pega aquele papel e dá sequência no jogo, coloca o papel. No outro dia ele volta para limpar, pega o papel, a pessoa marcou. E no final, quando completa, ninguém ganhou, mas alguém escreveu muito obrigado. E no final, mais pro fim do filme também, ele se depara com um homem, conversa com um homem que está em estado terminal, e ele faz uma pergunta curiosa. Uma sombra que junta com outra sombra fica mais escura do que quando as sombras estão separadas? E ele não pensa duas vezes, fala, vamos fazer um teste. E eles fazem uma brincadeira, um fica em frente ao outro, contra a luz, e observam se a sombra deles, quando junta, fica mais escura. E ele começa então a brincar, fala, vamos brincar de pisar na sombra do outro? Dois homens de meia idade brincando, que nem duas crianças. Ele proporcionou a este homem um momento de descontração, alegria. E a gente, às vezes, por não estar presente, perde a oportunidade de trazer momentos de alegria para a nossa vida, para a vida de outra pessoa. Eu então vi que ali também mostra muita bondade genuína, não aquela bondade que se espera algo em troca. Algo sim, totalmente, vamos fazer algo neste momento com o que temos em mão, vamos brincar. E a neurociência explica algo interessante. O nosso cérebro muda com aquilo que repetimos. Caminhos neurais se fortalecem com os nossos hábitos e a nossa atenção. Ou seja, não são grandes acontecimentos que mudam a nossa vida, são pequenos gestos repetidos todos os dias que mudam a nossa vida. Pequenos gestos de gentileza todos os dias, pequenos hábitos de organização, de autocuidado, pequenos hábitos de aonde eu direciono a minha atenção. É para
boas notícias, para onde eu prefiro olhar? Para as coisas belas, para as coisas simples. É no sorriso, é na presença, é no se comparar, é buscar uma vida saudável. São comportamentos edificantes que faz com que a nossa vida mude. E você já tem parado para observar mais a vida? Como você está cuidando das suas coisas, da sua vida material, que eu digo, do, do cuidado com o seu quarto, com as suas roupas, com o autocuidado? Não estou falando de grandes vaidades. O que você acha que ainda pode melhorar? Em mim, eu vejo um monte de possibilidades. Assista o filme, eu te convido. A gente acaba percebendo coisas que podem melhorar na vida. Eu percebo em mim um pouco mais de capricho em coisas que eu faço que poderia ter um pouco mais de presença. Eu percebo que eu posso me organizar melhor, minha vida seria mais tranquila se eu conseguir. Seria não, a minha vida será mais organizada se eu pegar o hábito, deixar cada coisa em seu lugar, favorecendo o dia seguinte, a alimentação seguinte. E a gente sempre vê pequenas coisinhas, detalhes, e a vida são feitas de detalhes, que a gente pode melhorar para facilitar a nossa vida e deixar a nossa vida mais leve, a vida das pessoas que estão com a gente mais leve, trazer mais sorrisos, mais alegria de viver, buscar até uma coisa que ele sempre busca todos os dias, boa música. E a música até conversa com o filme, com a história do dia. Ele fala muito sobre natureza, as músicas que ele escolhe. E eu percebi em mim também isso. Tem uma playlist com músicas que me fazem bem. Eu escolhi a dedo. Não tem música com palavras que me deixam para baixo, ou que fale de coisas que eu não quero na minha vida. Até as internacionais, eu procurei a tradução e escolhi a dedo. Tem uma playlist para buscar ouvir coisas que vai me elevar minha frequência. Então, novamente, eu volto com a pergunta. Você tem observado a sua vida? Você percebe coisas que já estão no caminho de se melhorar, de trazer leveza para a sua vida? Você já observou coisas que também pode edificar ainda mais? Conte aí no comentário se fez sentido para você. É só uma conversa sobre o que eu aprendi com o filme. Até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo.